segunda parte do vídeo onde eu defendo os livros que eu não gostei. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, clica aqui e assiste antes desse vídeo aqui, que é pra você entender do que eu tô falando. E agora vamos lá. Como você deve ter visto no primeiro vídeo, espero que sim, Ezequiel escolheu pra mim aqui 5 livros entre os meus livros menos avaliados no Scoob. Então, entre os livros de 1 a 3 estrelas que eu avaliei no Scoob, então ele escolheu 10 livros, 5 livros estão no primeiro vídeo e esse aqui teremos mais 5 livros, tá? E qual é a proposta do vídeo? A proposta é que a gente entenda que nenhum livro é perfeito e se não funcionou pra mim não quer dizer que não funcione pra todo mundo ou pra outras pessoas. Então, né? Vou tirar aqui os livros e vou ter que defendê-los de alguma maneira. Vamos ver como isso vai acontecer. Primeiro livro. O Oceano no Fim do Caminho levou uma estrela. Não foi? O Oceano no Fim do Caminho foi um livro que não funcionou comigo. Eu acho que esse livro, ele não vai funcionar com todo mundo, de fato. Só que, né, quem sou eu pra dizer que ele é ruim? Eu dei pouquíssimas estrelas, se eu não me engano foi 1 estrela só. Que triste. E eu já até troquei o livro, então nem tenho ele aqui na minha estante, mas esse livro, ele não funcionou comigo, sinceramente. Eu não sei nem sobre o que trata a história, porque eu me lembro de fato ter tentado de todas as formas ler esse livro, mas não funcionou, então acho que eu nem terminei de ler. E ele é um livro muito curtinho, então assim... Entende, né? Mas, então, eu sei que muitas pessoas amam esse livro justamente porque ele traz um apelo. Ele conversa mais sobre a alma e a reflexão de um homem que volta, se eu não me engano, volta à sua cidade natal ou onde ele cresceu, alguma coisa assim. E lá ele começa a relembrar algumas coisas da vida dele. Então, o livro é mais ou menos essas reflexões que ele faz diante de tudo que ele vê ali naquele lugar para onde ele volta. E assim, é interessante a proposta do livro. Só não funcionou muito comigo, não sei se eu não compreendi as questões dele, os conflitos que ele colocava. Eu acho que eu não consegui dissolver tudo. Então assim, eu recomendo pra quem gosta desse tipo de livro mais reflexivo, sabe? Que vai falar sobre questões da mente humana, no sentido de que o que a gente vê, o que a gente enxerga. Então eu recomendo pra esse tipo de leitor. O segundo livro aqui. Temos um problema aqui. Na verdade, esse livro, eu não sei, esse livro tava lá no Scoob? Olha só, gente, esse livro tava no Scoob como se eu tivesse lido, mas eu não li esse livro, não sei o que ele tá fazendo lá, teve algum problema aqui. Eu não li esse livro é o terceiro da série Slammed da Colleen Hoover. Eu só li o primeiro e o segundo, não li o terceiro, inclusive eu tô a fim de ler esse livro esse ano, entendeu? Então a gente tem um problema aqui e... vamos ficar sem dizer que eu não sei nada desse livro. É isso. Terceiro livro. Uma Carta de Amor. Esse livro é do Nicholas Sparks. Então, o Tunique tem aquele jeitinho dele, né, gente? Vocês sabem, o jeitinho do Tunique, não precisa dizer, né? Mas assim, é uma característica dele. Eu não sabia disso na época que eu li esse livro. Não que eu não tivesse lido outros dele antes. Eu tinha lido alguns, eu não sei nem quais. Mas, então assim, eu não gostei tanto desse livro porque, gente, eu achei a história perfeita. E vocês vão dizer, essa menina é louca. Sim, eu achei a história perfeita, incrível. Eu nunca tinha visto uma proposta de livro tão original, né? A proposta do livro é muito original. E é muito legal, assim, é incrível. A ideia é original e incrível. Porém, né, tem um problema aí que eu não gostei, que foi no final do livro. E, gente, eu achei tão decepcionante, muito decepcionante, mas o livro é incrível, então assim, eu acho que todo mundo devia ler. É uma história muito boa e quem gosta das histórias do Tunique vai amar, não tem como não amar. Inclusive tem uma amiga lá no Instagram que adora os livros dele e ela também gosta muito desse, então assim,
Quem gosta de histórias emocionantes, leia, tá? E prepare o lencinho, porque a história é muito boa, sim. Eu só não gostei do final e realmente me decepcionei com isso, mas o livro é muito bom, sério. Segundo livro aqui, vamos tirar. Meu Deus, é um livro pequeno. Ah, merda. Sacanagem, né? Elite, caraca. Tipo assim, acabei de ler esse livro, foi ontem, ele fez de propósito. Mas tá bom, tá ótimo, vou te dar um troco um dia. Esse livro, tem até resenha lá no Instagram, já saiu a resenha, inclusive, falar. Com o livro Elite, a questão é a seguinte, a gente tem uma história onde você passa numa escola de elite, por isso o nome Elite. Então é uma escola super renomada, super de pessoas que têm dinheiro e tudo mais. Inclusive, todo mundo sabe qual é a história, não vou nem falar, né? Porque tem a série na Netflix. Exatamente, é o livro da série, tá? O livro foi escrito depois da série, então ele é baseado na série. Então tudo que acontece na série talvez deveria acontecer no livro. Mas eu já vi pessoas falando que uma coisa é totalmente diferente da outra. Tipo, o livro é diferente da série. E pelo que eu entendi, aparentemente a série parece aprofundar mais, talvez, no que eu vou abordar aqui como um defeito do livro pra mim, que não funcionou pra mim. Porque tem uma morte que acontece e a gente não sabe quem foi que matou essa pessoa, e eu achei que o livro não foca na dica de nada nessa investigação. Então eu quis ler o livro justamente por causa da investigação, e o livro não tem nenhum tipo dessa investigação. Além disso, a gente não tem nenhum foco na vida da pessoa que morreu. Então assim, eu não sei quem ela é, eu não sei por que iriam querer matá-la, porque eu não conheço ela. Então a gente não tem foco nessa protagonista, que nem é protagonista, nem sei. Mas enfim, então eu achei que esse livro pecou nesse sentido e por isso ele não funcionou tão bem comigo. Porém, quem gosta da série vai amar o livro, sem dúvida. Embora, né, algumas pessoas tenham dito que é diferente, eu acredito que as pessoas que gostam da série pode ser que gostem do livro por causa também da faixa etária, né, e tal. Então assim, eu recomendo pra quem gosta desse tipo de história, que tem muitos conflitos adolescentes, que traz muitas abordagens, inclusive muito pertinentes, né? Fala sobre drogas, alcoolismo, fala sobre família, relação família-adolescente, que é muito complicada, a gente sabe, e fala sobre questões de escola, bullying, essas coisas. Então é muito importante, traz muitos assuntos importantes e por isso eu também recomendo, por causa disso. Mas não esperem um final, tá? Último livro, então. É esse aqui, vamos ver que livro que é esse, meu Deus. Ah, Too Late. Too Late é um livro Tarde Demais, da Colleen Hoover. Ele ficou traduzido aqui no Brasil como Tarde Demais. Mas eu li na época que eu li o livro, ele era Too Late ainda. Porque esse livro eu li no Wattpad na época, quando a autora estava escrevendo de novo. Porque assim, esse livro ela escreveu há muitos anos atrás, por muitos anos atrás. E quando ela começou a postar esse livro, ela não queria publicar ele, de fato, assim, numa editora. Então ela começou a postar no Wattpad. E como eu sou muito fã da autora, eu comecei a acompanhar. Então assim, ela publicava lá e eu acompanhava. Eu peguei o livro ainda como muito cru, assim, digamos. Ela não tinha lapidado nada. Ela revisou bem assim por cima, digamos, e foi publicando pra gente pra ver o que ia dar lá. Ela simplesmente jogou a história. Então assim, eu não sei como é o livro final, né? O livro Tarde Demais, eu não sei como ele tá, porque quando eu li foi nessas condições, então não sei o que mudou. Acho que algumas coisas mudaram, pelo que eu já vi de algumas pessoas falando, porém a história em si é a mesma, que é da Sloan e de um triângulo muito bizarro aí que acontece nesse livro. Eu não sei nem se explicar muito bem, porque eu li tem muito tempo. Como eu disse, foi bem antes do livro ser lançado aqui no Brasil. O que acontece é que esse livro ele vai tratar sobre um assunto muito pesado, que eu acho que a autora meio que se perdeu, não soube trabalhar isso muito bem. E olha que eu amo a autora, tipo, eu sou fã da Colleen Hoover, mas eu não posso passar pano, né? Esse livro, ela trouxe, assim, certos assuntos de abuso sexual, de violência doméstica, de violência contra a mulher no sentido geral, de prostituição, muitas coisas assim, de violência entre pessoas mesmo, enfim, sem gênero, sem nada.
E no meio disso tudo surge um romance que não foi assim muito bem trabalhado também, sabe? A gente não entende. Também tem o triângulo, que eu falei, a história do triângulo, uma mulher que se submete a viver com um cara, mas que ama outro cara, e é uma coisa muito bizarra assim, porque a vida dela é um desastre total. E assim, ela corre perigo porque esse outro cara com quem ela vive é de uma facção. Então assim, é uma história muito pesada que eu acho que faltou algumas coisas pra lapidar ali, pra deixar as coisas melhores explicadas assim e melhores construídas. Então esse foi um dos livros, acho que foi o único livro assim da Colleen Hoover que de fato eu não gostei. E é isso. Mas, vamos lá. Como que eu vou defender esse livro? É um pouquinho difícil, porque realmente, assim, eu não recomendo pra ninguém que tenha menos de 18 anos, primeira coisa, deixando isso claro. Esse livro não foi feito pra pessoas adolescentes, jovens, menores de 18 anos lerem de forma alguma, tá? Não recomendo de forma alguma. Assim, eu recomendo pra quem é fã da autora, pra que você possa ter um pouco mais de noção, assim, que nem tudo é perfeito. Então, uma autora que é muito boa pode, né, escorregar ali de vez em quando. E também pra quem gosta desse tipo de clima, assim, desse clima de briga entre facções, de intrigas nesse sentido, assim, bem bizarro, digamos. Então, esse livro ele vai tratar dessas coisas, e quem gosta vai gostar desse livro. Eu não sei como defender esse livro de uma melhor forma, então talvez eu só fique nisso pra que eu não fale nenhuma besteira nesse vídeo. Então é isso, vou deixar só por isso aqui. Então é isso, se você gostou muitíssimo desses dois vídeos, se você assistiu o primeiro e não assistiu, clica aqui e vai lá assistir. Então é isso, se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve, compartilha e me segue lá no Instagram, gente. Me segue no Instagram, que eu sou incrível no Instagram, eu sou a melhor pessoa no Instagram. Lá eu faço quiz, eu faço quadrinho com a minha mesma cara, entendeu? As minhas resenhas estão todas lá, todas as resenhas, assim, dos livros que eu gosto ou não gosto, tá tudo lá, bonitinho, arrumadinho. Então é isso, tá bom? Me segue lá. E a gente se vê no próximo vídeo. E isso, espero que vocês tenham gostado desse desafio, que vocês entendam a mensagem do vídeo. E é isso, até a próxima.